moçada, o nosso encontro de hoje é para falar sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Uma ferramenta que você estuda lá desde o fundamental e a princípio, no início, quando você começa a estudar, você estuda MMC para quê? Quando você tem soma ou subtração de duas frações em que o denominador é diferente, você precisa achar o mínimo múltiplo comum para poder então ali fazer a soma ou a subtração. Então até o momento, para você, MMC serve para quê? Acertar denominadores para efetuar uma operação de soma ou subtração entre 2, 3, 4 frações, quantidade de frações que sejam. Só que a MMC é uma ferramenta importante e cai em diversas provas, diversos vestibulares. Para que serve então o MMC se não é só para acertar denominador? As questões que envolvem o MMC, ela tem uma cara. Você lê a questão, você identifica. Só que toma muito cuidado, que algumas bancas, elas sabem que você, ao ler a questão de MMC, você vai automaticamente identificar que é uma questão que envolve MMC. Então, às vezes, o enunciado é capcioso, a pergunta ali é capciosa, as respostas ali, elas são capciosas. Então, toma um certo cuidado. E vamos entender, para que serve MMC? Mínimo múltiplo comum. Quando você vai usar? Você vai usar MMC quando a questão envolver encontro, acontecer novamente e múltiplos comuns. Quando a questão envolver encontro, é uma questão de MMC. Vamos dar um exemplo? João sai da casa dele. João é um cobrador e ele vai à casa de Marcela a cada 10 dias. Pedro é um outro cobrador e vai à casa de Marcela a cada 15 dias. Quando ocorrerá o encontro dos dois? Então, hoje é sábado. Quando eles sairão novamente? Quando eles se encontrarão novamente? Fala que hoje eles se encontraram e pergunta quando eles vão se encontrar novamente. Um outro exemplo que cai muito: 2 ônibus. 2 ônibus saem do terminal às 6 horas. Um demora 50 minutos ali para fazer o seu percurso. O outro demora 40 minutos. Eles sairão às 6 ao mesmo tempo. Quando isso ocorrerá novamente? Quando eles se encontrarão novamente? Quando isso vai acontecer? A palavra encontro, a palavra acontecer novamente, na maioria dos casos, ela aparece no enunciado. E múltiplos comum, questão que envolve a ideia de múltiplos, achar o menor múltiplo comum entre os números. E quando você faz MMC, você está fazendo uma decomposição. Você vai perceber que é uma decomposição ali em fatores primos. Só que é interessante ressaltar que eu vou fazer um método tradicional, como você vê na escola. Só que quando a gente for trabalhar com exemplos de fato, com questões, você vai ver que a gente vai dar uma roubada. Quando eu digo essa roubada tempo é extremamente importante numa resolução de uma questão. Então, quanto mais rápido você fizer, melhor. Você já sabe que uma questão de MMC envolve sempre a ideia de encontro, a ideia de acontecer novamente e múltiplos comuns. Você vai perceber no enunciado que a ideia de encontro, se não estiver escrito, vai estar bem implícita lá. Você vai claramente observar, vai estar explícita lá. Você vai claramente observar. Se não tiver explícita, vai estar implícito mesmo a ideia do encontro. Mas você vai perceber que ele quer mesmo o encontro. Quando isso vai acontecer novamente? Quando o encontro vai ocorrer? E ele coloca qual o menor tempo decorrido do encontro? Quanto tempo se passou até que ocorra o encontro? Quando esse encontro vai ocorrer novamente? Isso vai estar claro no enunciado. Mas mesmo assim, você tem que tomar muito cuidado. Então você já sabe para que serve. Encontro, acontecer novamente, você já sabe que é uma ideia de múltiplos comum, você já sabe que você vai fazer uma decomposição. Como é que eu faço o MMC de 24 a 16? Nós vamos seguir o tradicional, a gente vai fazer essa decomposição do menor número. A gente vai pegar o menor número ali que divide um dos dois. Quando eu digo uma decomposição pelo menor número, porque você vai pegar o menor número que divide pelo menos um dos dois. O número não precisa dividir os dois, ele vai dividir pelo menos um dos dois. Porque você pode ter um número ali que não divida os dois. Tudo bem? Então, vamos pegar o 2. O 2 é o menor número que divide pelo menos um dos dois. Nesse caso, o 2 divide os dois. E o 2 é o menor primo, tá? É o primo par, beleza? Vamos lá. Dividindo por 2, o que você vai ter aí? 24 por 2, 12 e 8. Por 2 novamente, 6 e 4. Por 2 novamente, 3 e 2. Percebe que 2 é o menor primo, é o primo par. 1 não é primo, tá? Não esquece disso. Para o número ser primo, ele tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ele só possui 2 divisores, são 2 divisores distintos. Ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. 1 não possui 2 divisores distintos, beleza? Então 2 é o primo par, é o menor primo aí. Tranquilo? Vamos lá.
E agora? Eu tenho 3 e 2. Lembra que eu estou procurando o menor número que divida pelo menos um dos dois? Bem, não precisa dividir os dois, porque você percebe que 3 também é primo, e ele só vai ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então eu vou colocar o menor número que divide pelo menos um dos dois, que é o nosso 2. Então aqui vai dar 3, vou repetir o 3 porque ele não foi dividido por 2, e aqui eu vou colocar 1. E agora eu vou procurar o próximo número que divida pelo menos um dos dois. O 1, acabou, não mexo mais nele. Então qual é o número que divide o 3? O próprio 3. 3, 1 e 1. Qual é o MMC de 24 e 16? O que você tem que fazer agora? O processo é multiplicar os números primos que você encontrou ali do lado direito. Então, MMC de 24 e 16, MMC de 24 e 16 é o produto dos números que você encontrou. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 vezes 3 vai ser igual a 48. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza? Então, o que eu tenho aí é que o MMC desses dois vai ser igual a 48. Não esquece. O mais importante disso tudo é você entender quando você vai usar MMC. Questões que envolvem encontro, acontecer novamente, múltiplos comuns, você faz uma decomposição. Isso aqui é o tradicionalzão, é o que você aprende na escola. No próximo exemplo, resolução de questão, você vai ver o nosso pulo do gato, o nosso jump the cat. Fui fazendo a decomposição, pegando o menor número que dividisse pelo menos um dos dois. Não precisa dividir os dois. Percebe aqui, ó, eu usei o 2 porque ele dividiu o 2, ele não divide o 3. E aqui embaixo, usei só o 3, porque o 3 é o número que divide pelo menos um dos dois, e do outro lado eu já tinha chegado a 1, e aí chegou a 1, você para. Fez isso, multiplica os termos que você encontrou. Beleza? Forte abraço e até a próxima.